E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o Windows 11 rodando em uma máquina virtual num dispositivo Android, no caso um Pixel 7 virtualizado com KVM. Para quem não sabe o que é esse negócio de KVM, a sigla significa Kernel Virtual Machine, e resumindo em poucas palavras, simplificando bastante, é um recurso do kernel Linux que permite subir máquinas virtuais com alta performance. Até é possível subir máquinas virtuais sem esse recurso, mas na maior parte das vezes, dependendo do caso, você pode depender de emulação, o que tende a não trazer a melhor das performances ou a melhor das experiências. De qualquer maneira, o pessoal do Android já está trabalhando em trazer essa tecnologia para o sistema operacional. Na verdade, essa tecnologia meio que já foi implementada desde algumas versões de teste do Android 13 e em alguns dispositivos, no caso dispositivos compatíveis, já é possível subir máquinas virtuais utilizando esse recurso. No Android, o KVM foi implementado como PKVM, também conhecido como Protected Kernel Virtual Machine, uma implementação diferenciada do KVM com recursos adicionais de segurança, porque no Android o foco principal dessa tecnologia é a criação de ambientes virtuais seguros para a execução de código com maior garantia de confiabilidade e isolamento do sistema. O pessoal do Android até criou uma versão super compacta do sistema operacional chamada de MicroDroid, oferecendo um ambiente para a execução de código isolado, que pode ser útil para aplicativos que precisam rodar parte dos seus apps no ambiente confidencial e que garanta integridade. Para rodar essas máquinas virtuais, o Android implementa o CrossVM, que é o gestor de máquinas virtuais do Chrome OS, que seria o Chrome OS Virtual Machine Monitor, acho que é assim que chama, mas esse vídeo aqui não é sobre o CrossVM, nem sobre PKVM, nem sobre MicroDroid, dependendo, pode ser que no futuro eu traga alguns vídeos comentando sobre esses assuntos, mas vamos seguir com o vídeo. Vocês lembram que eu tinha comentado lá no começo do vídeo que esse recurso está presente desde o Android 13 e tal? Apesar desse recurso estar presente desde o Android 13, não são todos os dispositivos que trazem suporte. No caso, é necessário que a fabricante traga suporte a essa implementação. E nos dias de hoje são poucos dispositivos onde esse recurso é suportado. Até o momento, utilizando as implementações padrões do Android, creio eu que só os Pixels são compatíveis, no caso do Pixel 6 para cima. A série de dispositivos Pixel 6 ainda tem que rodar alguns comandos para trazer suporte à implementação. No caso, alguns comandos do Fastboot, tem que habilitar o PKVM no Fastboot. Já a série de Pixel 7 para cima, creio que já é suportado por padrão. E caso tenha um dispositivo compatível, é possível subir máquinas virtuais, inclusive máquinas virtuais rodando sistemas operacionais convencionais. Eu não vou entrar muito em como que faz isso, já que pode ser meio complicado, pode ser necessário root, compilar um kernel e tal, mas dá para utilizar o CrossVM, já embutido nesses aparelhos, ou virtualizar com maneiras diferenciadas. E foi isso mesmo que eu fiz no meu Pixel 7, eu fiz a criação de uma máquina virtual utilizando um fork, uma derivação do Limbo PC, com suporte ao KVM implementado aqui no Pixel. No caso, é um fork do Limbo PC Emulator para esse Tensor, acho alguma coisa assim. Vou deixar o link do projeto na descrição. E eu fiz a instalação do Windows nessa máquina virtual, no caso do Windows 11. E vamos parar de enrolação, partiu para o vídeo, vamos ver como que essa máquina virtual roda num dispositivo Android. Beleza, pessoal, tô com o meu dispositivo, aqui eu tô com o Pixel 7, eu já fiz toda a preparação e configuração de uma máquina virtual com Windows nesse dispositivo. Eu fiz a criação da máquina virtual utilizando um fork do Limbo, que é esse Limbo for Tensor. É um fork do Limbo PC Emulator com suporte ao KVM nesses dispositivos Pixel, no caso, nesses dispositivos Pixel com Tensor. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como que utiliza esse fork do Limbo, como que cria a máquina virtual e tal, mas eu vou deixar o link do projeto na descrição para o pessoal que tiver interesse. Eu criei uma máquina virtual bem simples, criei essa máquina virtual chamada de teste. Aqui vem configurado com a interface de usuário VNC para você poder acessar o monitor da máquina virtual, mas apesar de ser possível utilizar o VNC, eu configurei um servidor RDP, acho que é assim que chama para poder acessar a máquina virtual, mas dá para acessar utilizando o VNC aqui na configuração padrão. Sobre o hardware dessa máquina virtual, aqui eu criei uma máquina virtual com 6 núcleos, 4 GB de memória RAM. Em discos, tem um disco padrãozinho para ser utilizado para a instalação do Windows e mais algumas outras coisas, como configuração de rede, gráficos e padrãozinho. Vou subir a máquina tocando no botão de play, tocando no botão de OK.
Com a máquina iniciada, aparece aquele running e já podemos acessar a máquina virtual. Aqui eu posso acessar, por exemplo, utilizando o VNC. Aqui acho que já está iniciando o sistema operacional. Realmente o sistema operacional está iniciando. E como eu tinha comentado anteriormente, dá para utilizar a máquina virtual pelo VNC e tal, mas eu configurei um servidor RDP nessa máquina para acessar remotamente com um cliente RDP. Aqui no caso, no meu dispositivo Android, eu estou utilizando o cliente RDP da própria Microsoft. Eu curto utilizar o desktop utilizando o RDP porque eu acho que a experiência fica melhor, mas nada impede você de utilizar o VNC. Mas aqui eu vou fechar o VNC, fechar os outros aplicativos e vou conectar no meu usuário utilizando o cliente RDP. Certinho, vou girar a tela. Opa, acho que aqui deu uma bugadinha. Girar a tela para ficar bonitinho. E temos acesso ao desktop. Vou colocar o dispositivo aqui nessa base para a gente poder gravar o aparelho. E eu configurei meio que um ambiente para poder utilizar o Windows. Coloquei aqui um teclado, um mouse e também esse hub. Aí eu consigo plugar o hub no dispositivo. E assim dá para a gente utilizar o teclado e mouse no Windows. E podemos utilizar a máquina virtual para o propósito que a gente quiser. Aqui no Pixel 7 eu achei a performance bem decente. Dá para utilizar a máquina virtual para fazer bastante coisa. Acho que a única coisa que não dá para fazer direito é jogos. De qualquer maneira, para uso mais básico dá para fazer bastante coisa. Primeiro, eu vou mostrar algumas informações do sistema para o pessoal que tiver interesse. Abrir aqui o computador, mostrar as propriedades. E temos diversas informações, aparece KVM Virtual Machine, certinho. O processador, aparece esse Virt 7.2, que creio eu seria as especificações da máquina quando eu fui criar essa máquina virtual, tá puxando lá do Limbo PC. RAM instalada 4 GB e tipo de sistema operacional DST 4 bits, processador baseado em ARM, já que estamos virtualizando uma plataforma ARM e estamos utilizando uma versão do Windows ARM, inclusive o Windows 11 Pro e algumas outras informações do Windows. Vou abrir o gestor de tarefas para o pessoal que tiver interesse e quiser ver um pouco do uso de recursos. Apertar aqui o botão, deixa eu minimizar essa aba aqui do teclado. Eu não manjo muito sobre o uso de recursos e processos do Windows, mas creio eu que está normal. Parece aqui algum uso de CPU, memória e diversos processos rodando. Aqui eu estou rodando uma versão padrão do Windows, não uma versão, sei lá, desbloqueada ou algo do tipo, uma versão comunzinha mesmo, versãozinha padrão. Na aba de desempenho, aparece os 6 núcleos de CPU, já que eu criei uma máquina virtual com 6 núcleos, aparece 6 núcleos aqui. Na aba de memória, algumas informações sobre a memória RAM, que está 4 GB, belezinha. Também tem a aba do disco. No caso, o disco que eu criei foi detectado aqui na máquina virtual como SSD, aparece ali QEMU NVMe Control. E na aba de Ethernet, algumas informações sobre o adaptador de rede, também certinho, aparece o Red Hat Virt.io, já que a gente está utilizando aí uma máquina virtual, diversos adaptadores e componentes virtuais. E para mostrar mais algumas informações, eu fiz a instalação do CPU-Z. A versão do CPU-Z que eu instalei nessa máquina é aquela versão x86 DST 4 bits, também conhecida no Windows, se não me engano, como x64. E para quem não sabe, o Windows 11, essa versão ARM, ela é capaz de rodar aplicações x86, aplicações de processadores convencionais, né, tipo processador Intel, AMD e tal, por meio de um modo de compatibilidade, não sei se seria assim o nome certo a se falar, mas é possível rodar aplicações de x86, de x64 no Windows 11 ARM, tanto que essa versão do CPU-Z é uma versão de x64. Só abrir o gestor de tarefas, até mostrar para vocês, cadê? Deixa eu diminuir essa parte aqui, e na aba de detalhes, aparece aqui CPU-Z rodando uma versão x64, tem até alguns outros programas rodando x64, mas a maioria dos processos são ARM64, justamente porque a gente está rodando uma versão do sistema operacional ARM, no caso aqui desses T4 bits. Deixa eu fechar essa janela de tarefas.
Aí temos algumas informações do CPU-Z, Presley Virt 7.2, especificação ARM64, mainboard Presley KVM Virtual Machine, memórias 4 GB de RAM, SPD também 4 GB de RAM, tudo como QEMU, gráficos não temos. Em Bench, podemos fazer um teste de performance da CPU. Eu não sei se fazer esse teste nesse caso seria algo justo. Acontece que a gente está rodando uma aplicação x64 numa plataforma ARM e por conta disso, esse programa está rodando por meio de uma camada de compatibilidade e essa camada de compatibilidade ela, ela tem uma certa perca de desempenho. Então fazer um teste de CPU aqui não seria algo, creio eu, que justo. Mas só para a gente ver quantos pontos faz, vamos fazer um benchmark, mas eu não levaria essa pontuação aqui muito a sério. Teste finalizado em multithread fez quase 1000 pontos, deu 990.5, já em single thread deu 271.6. E eu também fiz a instalação do Crystal Disk Mark, é um aplicativo para testar a velocidade do disco. Como essa máquina virtual está rodando num arquivo dentro do armazenamento interno do meu aparelho, vamos ver quantos pontos o disco dessa máquina virtual faz. E vou tocar no botão de AL para fazer todos os testes. Finalizado, como dá para perceber, temos velocidades de leitura e escrita ótimas, ainda mais por estarmos numa máquina virtual, creio eu que está de bom tamanho. Muitos podem se perguntar se a navegação na internet funciona bem, e no geral dá para navegar na internet numa boa. Creio que para coisas mais básicas não deve ter nenhum problema, acessar site e tal, mas coisa um pouquinho mais pesada, tipo assistir um vídeo, pode ser meio complicado. Aqui eu estou acessando o desktop remotamente, utilizando o cliente RDP e tal, e pode ser que tenha um delayzinho ou outro, por mais que o vídeo não esteja reproduzindo com lag, depois você vai ter algum problema de latência e tal, mas no geral a experiência de navegação é agradável. Vou abrir o navegador, abrir o Edge, vamos, sei lá, entrar em algum site, vamos entrar no google.com, Google carregando numa boa, vamos procurar alguma coisa aqui, procurar por GitHub no Google, dá para acessar a página, abrir a página de login, vamos abrir aí algumas coisas, abrir aqui a página do Explore, dá para navegar entre as abas, a aba inicial, a outra aba aqui de fazer o login, voltar para a aba ali do explorar, navegação funcionando bem fluida. Vamos voltar aqui para pesquisa. Vamos abrir um vídeo do canal para vocês verem a reprodução de vídeo. Botar Vega Data YouTube. Pegar o primeiro link do canal do YouTube. Descer a página, aba de vídeos. Deixa eu minimizar essa janelinha aqui. Vamos pegar o último vídeo do canal, esse aqui, conhecendo o Android dos Pixel. Vídeo tocando, não sei se dá para perceber, mas está com áudio, dá para escutar o áudio normal aqui no cliente RDP. Eu tenho meio que uma latência no vídeo, creio que é por conta de ser um acesso remoto, mas se a gente mostrar aqui em estatísticas para nerds, dá para ver que alguns frames são dropados, mas no geral a reprodução aparentemente está indo bem suave, ainda mais com o vídeo reproduzindo em Full HD, o que é bem interessante. Avançando o vídeo, demora um pouquinho para carregar. E no geral, a navegação na internet é agradável, mas não pode ser muito exigente. E para ver mais algumas aplicações rodando, eu fiz a instalação do Kit Office, que é muito utilizado pelo pessoal. O Kit Office, né, o Word, PowerPoint, Excel e outras aplicações. E no geral, essa máquina virtual consegue rodar esses programas numa boa. Vou abrir o Word, abrir aqui rapidinho, criar um novo documento em branco. E dá para digitar as coisas no documento de teste, super funcional, bem responsivo. Vou fechar aqui. Vamos abrir agora o PowerPoint para fazer aquelas apresentações maneironas, apresentação em branco, criar um título para apresentação, título de teste. Opa, errei aqui, cancelar. Título de teste. E dá para botar ali embaixo. Teste, texto, teste. Funcionando de boa. Copiar aqui os slides. Criar vários slides.
bem responsivo também. Vamos abrir agora o Excel. O Excel roda bem, claro que existem algumas planilhas que podem ser meio pesadas e pode demorar um pouquinho para abrir, mas a experiência também é bem agradável na maior parte das vezes para mexer com as células e sair utilizando. Sobre a experiência com jogos, creio eu que ela não é das melhores. Primeiro que eu estou acessando o desktop utilizando o RDP e também a gente não tem GPU. Então, dependendo, até dá para rodar um joguinho mais leve, mas é bem provável que jogos mais pesados você não vai conseguir rodar. De exemplo, eu baixei um joguinho da loja de aplicativos aqui do Windows. Baixei esse Hill Climb Racing e vamos ver como que ele roda. Tá abrindo. Tocar no botão de começar. Até dá pra jogar, mas eu não acho que a experiência seja das melhores. É meio lagadinho. Você sente meio que você aperta o botão, demora um pouquinho pra calcular a resposta. Não sei se seria assim o nome certo. Tem meio que uma certa latência, né? Um certo delay. E pro pessoal que curte programação, eu fiz a instalação do VS Code, um editor de texto bastante popular para editar código e tal. Funciona bacaninha. Eu fiz a instalação também do Code Runner, acho que é um plugin que chama, né? Extensão, não sei qual será o nome certo. E dá para rodar código. Vou criar um novo arquivo. Vamos criar um novo arquivo aqui, sei lá, teste.py. Eu tô com o Python instalado, então vou criar um arquivo final py. Salvar esse arquivo na área de trabalho mesmo. .py e criar arquivo. Arquivo criado, vou fazer aquele Olá Mundo, o famoso Hello World. Se não me engano, para escrever texto na tela em Python, para mostrar texto na tela é aquele print. Então, print, abre parênteses, coloca entre aspas o texto. Vamos colocar aqui, que eu acho que eu errei o aspas daqui. Aspas, vamos botar Olá Mundo, exclamação. Vamos botar aqui também um inscreva-se. Certinho. Apertar Ctrl S para salvar o arquivo e tocar no botão de rodar ali em cima para rodar o código que a gente acabou de escrever. E rodou certinho, apareceu o Olá Mundo, inscreva-se, assim como a gente escreveu no código. E pessoal, muito maneiro, bacana saber que é possível criar máquinas virtuais no dispositivo Android com boa performance, virtualizando e tal. Apesar do recurso principal que está sendo implementado no Android não ser isso, ser mais essa parte de poder rodar código de maneira isolada e tal, é bacana saber que dá para utilizar essa função de maneira diferenciada, fora das especificações e subir máquinas virtuais de sistemas operacionais diferenciados. Como eu tinha comentado anteriormente, até o momento são poucos dispositivos onde isso é possível, mas creio eu que isso daí deve se estender para mais aparelhos no futuro, porque realmente eu acho que existe uma demanda para esses ambientes isolados no Android e deve ser uma função que vai agregar, que vai ser útil para o sistema operacional. Mas se isso realmente vai acontecer, eu não sei, só o futuro vai nos dizer. E é isso, coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, também coloquem o que vocês acharam do Windows rodando num dispositivo Android, com KVM e tal, com esse negócio de virtualização. Quais usos que vocês dariam para máquinas virtuais no dispositivo Android? Comentem aí. Deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manuais de Android, então se inscreve para não perder. E é isso, bye bye.